Olá, tudo bem? Participando hoje no programa Sala de Visita, o radialista, empresário e fotógrafo Cláudio Parisi. Tudo bem, seu Cláudio? Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, Cacá, pela oportunidade. A TV Câmara, o meu sincero agradecimento pela atenção. E aqui nós estamos à disposição. Seu Cláudio, que tem 60 anos de experiência com fotografia, com certeza vai estar dividindo vários momentos aí da sua vida com a gente. Seu Cláudio, Parisi, qual que é a descendência? Italiana. Vem da Itália, a origem. Seus pais, avós? Meus avós são italianos. Meus pais já nasceram aqui, já no Brasil. E eu aprendi um pouco a convivência com a colônia italiana, porque eu convivi muito com, principalmente, os pais da minha mãe, que eram mais italianos do que os pais dos meus pais. Meus pais, os avós paternos, sempre moraram mais distante, mas os avós maternos, eu tinha eles próximo de casa. Então a gente estava sempre conversando, eu aprendi alguma coisa em italiano com eles. Os avós migraram da Itália para o Brasil e se localizaram aonde aqui no nosso país? Na região de Jaú, que na época era o café que chamavam, traziam eles para cá. E de Jaú eles foram, alguns sempre trabalhando na roça, e meus avós paternos, todos, ou maternos, os dois, conseguiram comprar um pequeno sítio na região de Bauru, mais propriamente em Tibiriçá, onde eu nasci. E sua família também trabalhou na lavoura de café? O meu pai e minha mãe, um pouco sim, né? Mas bem pouco. Quando eu nasci, eles já estavam fora da roça. Seu Cláudio, como foi a sua infância? E Tibiriçá? Tibiriçá, região de Bauru, uma cidade pequena. Exatamente, é distrito de Bauru. Morou no sítio? Não, na cidade até os 5 anos. Depois para Pompeia. Meu pai aprendeu mecânica em Tibiriçá, trabalhando numa oficina mecânica, e ele tinha um pequeno bar, snook, essas coisas. Ele tinha em Tibiriçá. Aos 5 anos eu me mudei juntamente com a família para Pompeia, onde meu pai montou uma oficina mecânica. O senhor tem 60 anos de experiência com fotografia, mas antes da fotografia já começou a trabalhar como radialista. Eu me empreguei na rádio de Pompeia em 1951, antes da inauguração da rádio. Eu me empreguei, porque eu gostava, não sei a origem de onde, nunca descobri, mas eu já mexia com os discos que meu pai tinha lá em casa, numa pequena vitrola, que a gente chamava aquilo de picape, que ligava atrás do rádio. E eu gostava de ficar mexendo naquilo, sempre, ouvindo minhas músicas e tocando, e enfim. O dia em que meu pai chegou em casa e disse: Pompeia vai ter uma rádio, eu me empreguei na rádio. Eu me empreguei. Tinha por volta de quantos anos? Tinha 13 anos. Eu estava terminando o colegial. Aí, em função da rádio, eu já não passei no exame de admissão para o ginásio, que seria o colegial, né? Hoje é o colegial. Mas eu fiz Madureza. Também não passei, mas eu fiz 3 anos de Madureza, tentando passar no fim do ano. Nunca passei, mas eu fiz. E aí, senhor, que atividades que o senhor desenvolveu a mais na rádio? Na rádio, eu comecei como um ajudante geral na hora da montagem dos estúdios. E logo um mês depois, por aí, a rádio foi inaugurada, exatamente em 7 de setembro de 51, foi a inauguração da rádio. Qual que é o nome da rádio? Rádio Difusora de Pompeia. Não existe mais. Na época da Revolução, ela deixou de existir. A rádio de Pompeia, eu coloquei a rádio no ar, de manhã cedo,
para a inauguração do dia 7 já. Eu me orgulho disso. Isso ainda é muito novo. 13 anos de idade, de 13 para 14 anos. E a parte de locução? Veio por necessidade. De operador de som, discotecário, naquele tempo os discos eram 78 rotação e o discotecário tinha que estar preparando aquilo tudo. Discotecário, escritório da rádio. E a locução surgiu em pegar o microfone lá do estúdio, puxar com o cabo e trazer porque o locutor não apareceu. Surgiu dessa maneira, quer dizer, tinha que quebrar o galho. A rádio não podia ficar parada. E aí o senhor seguiu como radialista até quando? E quando foi que mudou para a área de fotografia? Não, aí eu mudei para fotografia já com 15 anos por aí, daí uns 2 anos eu comecei a gostar de fotografias. Eu já gostava, mas não tinha um equipamento. Isso ainda em Pompeia? Isso. Comprei minha primeira câmera ali pelos 14 anos. Antes eu usava a própria câmera de um foto da cidade. Eu ia lá, ele me emprestava uma câmera, eu fazia as fotografias que queria fazer. Dos colegas, coisas da rádio, eu fotografava. E fui desenvolvendo a fotografia. Até que um determinado dia, alguém me ensinou a revelar. Eu fui buscar um radiotécnico na cidade de Pompeia, seu Gildo, já falecido há muitos anos. O Gildo não podia me atender aquela hora porque estava revelando fotos. Resultado, eu acabei me esquecendo inclusive o que eu fui fazer lá. Enquanto ele não me mostrou o laboratório dele no fundo de casa, com as lâmpadas vermelhas, com aquilo, eu não saí de lá. E para você ter uma ideia, na mesma noite eu revelei fotografia na minha casa. Quer dizer, o rádio estava no sangue e a fotografia também. Que interessante. Eu aprendi de uma hora para outra, assim. E lembrando, naquela época, a complexidade que era para se revelar uma fotografia, né? Sim, era uma. Dá para resumir um pouquinho o processo, como é? Não é tão difícil. Não era. São coisas simples. Eu dei curso na FUNEP na década de 80. Eu fiz vários cursos na FUNEP para os alunos, num laboratório branco e preto, ensinando eles a como revelar. É bem simples o processo. É muito simples. Se as pessoas soubessem como é, hoje teria 1 milhão de fotógrafos esparramados só dentro de Penápolis. É muito simples o processo. Basicamente um local escuro? Local escuro, que eu me recordo que havia uma despensa na casa dos meus pais, e um belo dia eu perguntei para o meu pai se eu podia pintar o vitrô. E ele concordou comigo. Ele achou que eu ia pintar o vitrô. Não, eu pintei os vidros de preto, um vidro todo gorgurento, e aquilo nunca mais saiu. Eu acho que se a casa estiver lá, eu acho que ainda está lá o vitrô preto ainda. E aqui o senhor trouxe várias máquinas fotográficas, cada uma com a sua importância. Qual foi a primeira dessas aqui que o senhor adquiriu? Essa aqui eu tenho uma data para ela, 58. Em 1958 eu adquiri. Eu tinha uma outra que desapareceu, menor que essa. E em 58 eu comprei essa câmera. Essa aqui já é uma máquina profissional. Não é profissional. Não é. A profissional veio bem depois. Mas eu já com essa câmera eu conseguia, eu tinha flash para ela, tenho flash até hoje, e com essa câmera eu conseguia fazer algumas reportagens. Então eu somava alguma coisa, eu sempre fui muito curioso. Eu fazia uma fotografia no estádio municipal de um jogo do time de Pompeia. Eu ia lá pelo começo do jogo, ficava uns 15 minutos e ia embora para casa. Quando o jogo terminava, num bar da cidade já estavam expostas os primeiros lances, as duas equipes, o juiz, já estavam expostas em um bar,
que era de um amigo meu. E a gente ia lá e colocava aquilo numa vitrine e eles faziam as encomendas. Que bacana. Quer dizer, eu já fazia isso então aos 15, 16 anos de idade. Essa outra máquina fotográfica aqui? Essa é uma Flexarete, é do meu museu. Foi uma doação do já falecido dentista, Mussouça, é quem me doou essa câmera. De que ano que é? Isso é câmera de 1950, 1940. E a outra que o senhor também trouxe aqui? Essa foi a primeira profissional que eu adquiri. Eram as câmeras mais usadas na época que eu comecei aqui em Penápolis. Porque até então eu tinha câmeras mais simples. Fazia as reportagens, mas essa Rolleiflex foi a primeira profissional que eu adquiri. Essa câmera está aqui o cartão, para mim não me esquecer, né? Procedência alemã. Ela foi muito usada nas décadas de 30 até 70, porque só em 70 começou a surgir 35mm profissional. Essa daqui é o filme 120, aquele quadro maior. Só de 1970 é que começou a aparecer as 35mm, câmeras menores. O senhor falou de Penápolis, que começou a utilizar a máquina em Penápolis, lembrando que a empresa Reporfoto está aí para completar 40 anos, é isso Sim, mesmo? Exatamente. E o senhor chegou em Penápolis quando? Eu cheguei em 73. E em 75 eu montei o Reporfoto. E qual que foi a motivação? Penápolis, como é que surgiu Penápolis? Eu de Pompeia, eu fui transferido para a rádio de Pereira Barreto. Em Pompeia eu cheguei depois aos 18 anos. Quando eu terminei o tiro de guerra, ainda de cabeça raspada, eu assumi a gerência da rádio. Porque eu já desenvolvia todo o trabalho da rádio. Então nessa época me deram a gerência e eu fiquei por mais 5 anos lá. Aí pedi para... Sabe aquela vontade que vinha desde dos 17, 18 anos, em que todo jovem queria sair do interior e ir para algum lugar, mudar de cidade? Foi quando eu me mudei para Lucélia provisoriamente uns 40 dias e depois para Pereira Barreto, para a rádio de lá. E lá eu fiquei mais 5 anos gerente. E a chegada a Penápolis? Veio depois de uns 5 anos que eu fiquei exercendo algumas profissões. Lá eu toquei tudo quanto era instrumento que tinha na banda. Quer dizer, eu fiz de tudo. Mas sempre querendo me aproximar mais de Pompeia, porque eu tinha meus pais em Pompeia. Mas o senhor tinha familiares? Aqui tinha um mercado interessante para a fotografia? O que motivou? Vou me mudar para Penápolis. Vamos lá, Penápolis. Olhando Penápolis, naquela época, tinham 3 ou 4 fotógrafos de descendência japonesa. Eu percebi que não havia um brasileiro na briga com eles. E eu resolvi me candidatar a isso. Eu me sujeitei a isso e, graças a Deus, sempre tive uma boa convivência com eles. E eu acabei ficando até hoje aí. E hoje, 40 anos na área de fotografia, é o que o senhor está há mais tempo? Mais tempo, foi onde eu parei mais. Porque antes eu sempre dizia porque o rádio é um negócio interessante, é muito gostoso. Você tinha mais jogo de cintura na rádio. Mas com a entrada da televisão, a rádio ficou no começo, na década de 80 para frente, com a entrada da televisão, o rádio foi perdendo um pouco o prestígio. Não é só o prestígio, a audiência. O pessoal passou a ver mais televisão do que ouvir rádio, principalmente à noite. E então eu achei que estava na hora de mudar de ramo. Foi quando eu mudei para a fotografia definitiva. Eu vim para Penápolis para isso. Fiquei aqui uns tempos aí vagando aí, tentando fazer alguma coisa,
até montar o primeiro foto. E é interessante também que já está passando para outra geração, né? As duas filhas. Praticamente já está passado, né? Já hoje a Renata, que é a filha mais nova minha, já toma conta do Repor Foto, na parte de estúdio, da parte de reportagens, ela administra isso. E administra também a formatura, que é um outro setor do Repor Foto, que isso foi iniciado há cerca de 17, 18 anos, está beirando os 20 anos, que a gente começou realmente assim, com um impulso maior em formatura. Porque eu já realizava formatura, mas algumas. Como fotógrafo, pegava algumas formaturas, mas muito pouco. Não era o quente. Hoje, a formatura toma conta de praticamente é uma outra empresa. Fora de Penápolis, muito mais fora do que aqui. Nós temos a Rita, que está em Americana, muito bem colocada com um estúdio, graças a Deus vai bem, tem uma clientela boa e tem um trabalho muito bonito. Que legal. Seu Cláudio, o senhor trouxe algumas fotografias aqui e vamos estar comentando, né, algumas marcantes na história do senhor. Essa aqui do Salto da Havaiandava, o que o senhor pode estar falando? Data aqui, 13 de maio de 1982. O senhor marcou até a hora aqui, 14 horas e 45 minutos. Foi a primeira implosão das usinas que havia no Salto Havaiandava. Tem um acontecimento muito interessante, porque embora não fosse proibido, não estava nada proibido, porque a gente podia estar à distância, como eu fiquei, mas logo após fotografar a implosão essa que foi assistida por pessoas que coincidentemente estavam passando pela ponte do Salto Havaiandava, e algumas pessoas que passavam também nessa hora pararam carros na pista, na ponte, e eu estava ali fotografando. Eu fiquei sabendo que ia haver a implosão por alguns funcionários que trabalhavam na obra de destruição do Salto Havaiandava. E fui para lá. Mas quando terminou, eu me aproximei do grupo que fazia a detonação daquilo tudo. E o que ocorreu nessa hora? Um engenheiro-chefe me cercou e quis me tomar o filme. O que eu fiz? Eu comentei com ele que naquela câmera, naquele filme, eu havia tirado umas fotografias de crianças, das minhas filhas que fizeram aniversário no sábado, inventei uma história e ele concordou que revelaria o filme e me entregava. Ele ia revelar o filme e me entregava a parte que fosse das minhas filhas, mas aquela da explosão não podia. Mas eu fiquei por perto antes de tirar o filme da máquina, que não havia terminado. Eu fiz com que ele concordasse que eu fizesse mais algumas fotos do ambiente ali, pós a explosão, e ele concordou comigo. E enquanto eu saí por uma passarela daquelas que existia no Salto, eu retirei o filme, coloquei outro e vim tirando o filme novo na frente dele e entreguei o filme. Falei, mas não esqueça de mim, hein? E entreguei um filme virgem para ele, que ele está vendo até hoje. Está esperando até hoje. Não saiu nada. Boa saída. E no dia seguinte de manhã eu já tinha na minha vitrine do Repor Foto as fotografias da implosão todinha. Foto muito importante e histórica. Também tem aqui uma foto, né, de 1975, de alunos. O que o senhor pode estar falando dessa foto? Que foi uma das primeiras que o senhor fez, né? É o primeiro ano esse, 1975, quando profissionalmente eu comecei o Repor Foto em Penápolis. E essa fotografia, então, é do Luiz Crisóstomo, da classe infantil, que eu fiz. E aqui é uma fotografia que mostra o senhor também na parte de radialista em Penápolis, ao lado do Irineu Gimenez. Que momento que é esse aqui?
Esse aí foi o primeiro carnaval com a escola de samba da usina açucareira. Parece incrível. O Irineu Gimenez apareceu por volta de 4 horas da tarde, me chamando. Ele sabia do meu passado em rádio, me chamando para auxiliar ele na transmissão da... Quer dizer, a rádio não tinha uma equipe especializada, não tinha uma equipe direcionada para fazer aquilo. Botou lá o equipamento, uma linha e pôs no ar e pronto. E ficou com o Irineu Gimenez e eu. Nós fizemos a transmissão do primeiro desfile da usina açucareira. Seu Cláudio, houve uma evolução muito grande na parte de fotografia, do convencional agora para a parte digital. Qual que é a opinião que o senhor tem sobre essa transformação, os prós e contras? De início, como todo fotógrafo antigo, eu fiquei meio contra a digital. Eu achava que não ia pegar, porque já haviam, durante os anos anteriores, houve uma série de mudanças. Houve uma implantação de muitos projetos diferentes antes do digital. Então, como não deu certo aqueles projetos que foram implantados em fotografia, eu acabei achando que o digital também não ia pegar. Mas pegou. E pegou muito bem. O que eu tenho a dizer, está muito boa a fotografia, a qualidade melhorou. Hoje há a possibilidade de uma série de concertos na fotografia. Eu até costumo dizer que o 3x4 já passou de 100 anos denegrindo a imagem do cidadão. Ninguém gosta de olhar os documentos, ninguém gosta de ver o 3x4. Sempre foi assim. Porque o 3x4, se tinha retoque, modificava a fisionomia da pessoa, deixava ele mais jovem, ele gostava, as mulheres principalmente, saíam dali felizes da vida, mas os homens saíam com o bigode acertadinho, com a costeleta, o cabelo penteado, quer dizer, era uma fantasia então. E de maneira que o 3x4 foi um estrago na vida das pessoas até hoje. Eu acabei de falar antes da reportagem. A minha carta de motorista tem uma fotografia horrível. O material estava vencido, a fotógrafa que estava lá de plantão na delegacia muito ruim, sem ter conhecimento de nada, nem do equipamento, que eu olhei o equipamento e vi que ela não conhecia aquilo, e o filme vencido. Então, mas como fotografia de carta de motorista é para mostrar para o guarda rodoviário, está muito boa, está até bonito demais. Não precisa ser melhor do que isso, não. E aí a parte da fotografia digital? Bom, digital. Você falou em digital, eu gostaria de falar do arquivo. Digital deixou de ter memória, atualmente. É bom que as pessoas entendam o seguinte. Você salva no celular, na câmera fotográfica e vai salvando, salva num pendrive, você salva num HD, salva no notebook, no computador, você vai salvando e acha que está seguro. Não está seguro em lugar nenhum. Porque o ladrão leva embora tudo isso. E você não acha mais o aparelho e também não acha mais as fotografias. Quer dizer, acabou. A memória foi embora. Então tem gente que tem fotografia de 5, 6 anos das crianças guardada num HD. Ele vai ficar sem de uma hora para outra. Porque os riscos estão cada vez... A roubalheira está maior. Cada dia que passa está pior. Agora, aquela caixa de sapato que fica no guarda-roupa de 30 anos atrás, cheio de fotografia, que a mãe guardou, o pai guardou, você guardou, tá lá. O ladrão simplesmente joga aquilo no chão para ver se tem dinheiro junto. Mas levar a fotografia não vai levar, porque não vale nada para ele. Tá certo. Então, é isso que eu quero dizer. As pessoas têm que se precaver com isso. Não é que eu queira a sardinha para o meu lado, revelar as fotografias. Seria o caso, revelar. Pelo menos algumas. Até porque o custo de impressão das fotos agora diminuiu bastante, né? Sim, está bem baixo. Bem acessível. Está bem baixo.
Não dá mais para ganhar dinheiro com isso. Seu Cláudio, e que outras dicas que o senhor daria assim para um amador que vai fazer uma fotografia? Porque tão importante quanto a máquina fotográfica é o olhar do fotógrafo, né? Que dicas que o senhor poderia dar? Eu diria o seguinte, eu acho que a observação, o olhar do fotógrafo é o mais importante de tudo. Se as pessoas não vê, não resolve. Ele tem um equipamento muito bom, de última geração, tira umas fotografias maravilhosas, mas se ele não vê, se ele não tiver o olhar de fotógrafo, não vira, não presta, não vai prestar. Tá certo. E aí, uma curiosidade, fotógrafo, o senhor 60 anos de experiência na área, o senhor ainda faz fotos de si, da família, registra? Muito pouco. Muito pouco. É aquele ditado, né? Tem mais gente para fazer isso daí. Tem muita gente que aprendeu e faz. Eu tenho um netinho de 6 anos que desde os 3, 4 anos já pegava digital e saía fotografando e fotografa muito bem. Hoje, com 6 anos de idade, ele tira tão bem quanto eu. Não sei se ele tem o olhar já da fotografia, mas o que ele faz está bem enquadrado, bem certinho. Está no sangue. Então eu já não faço mais fotografia, eu faço muito pouco. Eu procuro dar uma olhada em tudo que está pronto, para corrigir erros, para chamar a atenção da pessoa que está fazendo e não está legal, para melhorar. Eu procuro dar um treinamento para eles, é melhor do que eu fazer a foto. E agora na área de radialista, o senhor também está aí efetivando um projeto muito importante em Penápolis, que é uma nova rádio. É uma nova rádio, e totalmente diferente. Você conhece o projeto desde o começo. Nós temos uma rádio já aprovada no Ministério das Comunicações, embora de potência mínima, que ela é uma rádio comunitária, uma rádio local, e que está atualmente na Casa Civil. E a Casa Civil parou para a Copa do Mundo, parou para as eleições e provavelmente o ano que vem algum presidente eleito aí, ou reeleito, assina. No FM? É FM. Nós começamos esse projeto em 2012, quer dizer, já está com 12 anos já, rodando. E espero que antes dos 80 ela saia. Já tem nome a rádio, a frequência? Não, tem alguns nomes sugeridos, mas não tem a frequência. Ela existe uma frequência, mas é provisória. Não tem ainda essa rádio definida ainda. O senhor falou de uma proposta diferente. Para quem nos acompanha, qual que é a proposta dessa nova rádio? Realmente é uma rádio cultural, uma rádio educativa, sem comercial. Quer dizer, se tiver comercial é muito pouco, é para pagar um funcionário, é para pagar a conta de luz, o telefone. Nós não estamos visando lucro com isso, não há necessidade disso, nem eu e nem os demais que fazem parte da diretoria, você sabe disso, não vai ganhar nada com isso, vai ter que trabalhar. Aliás, vão pagar para trabalhar, né? Quem quiser ouvir uma boa música, então, ouvir uma informação, aguardem que... Sobre essa rádio, nós temos uma parceria com a FUNEP, embora verbal, mas que já vem de alguns anos. Nós pretendemos deixar que a FUNEP organize também parte da programação dessa rádio, como cultura, como educação, utilizando o pessoal o corpo docente, os alunos, fazendo programação totalmente diferenciada. Muito bem, muito boa a proposta. Seu Cláudio, eu deixo agora espaço para suas considerações finais. Agradecer a oportunidade e dizer que o Repor Foto faz 40 anos o ano que vem, e foi graças a Penápolis, a região de Penápolis, que nos prestigiou, que a gente chegou até aqui. Não fosse eles, nós não teríamos chegado aos 60 anos. Essa é o que eu gostaria de agradecer sempre
ao povo de Penápolis, que me recebeu muito bem. Nós tivemos aí a nossa atuação principalmente em casamentos, em reportagens de aniversários, de batizados. Eu sei que qualquer um penapolense que abrir a gaveta vai encontrar alguma coisa lá dentro do Repor Foto, vai ter fotografia lá dentro. Da vida, né? Faz. Da nossa comunidade. Essas pessoas que estão hoje já casando, até tem um fato muito interessante. Às vezes a minha filha está fotografando um casamento e uma pessoa de mais idade se encosta nela e diz: o seu pai fotografou o meu. Quer dizer, já fazem 40 anos. O sujeito já tem 30 anos de casado, já tem uma filha de 20 ou um filho casando com essa idade. Então ele faz questão de citar isso aí. Ok. Parabéns ao senhor, ao Repor Foto e a toda a família Paris, em Penápolis. Muito obrigado, Cacá, muito obrigado à TV Câmara pela oportunidade de vir aqui demonstrar, em primeiro lugar, nem só os pensamentos, mas o meu agradecimento a essa cidade que eu tenho como minha hoje. Porque aqui eu convivi mais tempo da minha vida. Ok, obrigado pela sua presença. Eu conversei com o fotógrafo, radialista e empresário Cláudio Parisi. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.